Boa tarde, está começando o HQ e Companhia. Ao meu lado, Leonardo Vicente. Boa noite. Gente, começando o HQ e Companhia, nosso programa hoje. Nossa, coitado de você, colecionador. A gente vai começar com os lançamentos da semana. Com só apenas 24 lançamentos. Haja bolso, gente! A gente tem duas entrevistas fantásticas. Nós entrevistamos o pessoal da Gibiteca Balão, projeto sensacional dessa turminha. Olha, muito parabéns para eles. E meu grande amigo, a pessoa que eu tento trazer ao programa desde que o programa começou. Foi a primeira pessoa que eu bati na porta e falei, demorou quase nada. 10 anos só, né? Otávio Cariello com a gente hoje aqui no HQcia. Uma entrevista sensacional falando dos novos projetos, a gente fala um pouquinho da carreira dele, né? Uma super entrevista. E no quadro adaptação... Opa! Que a gente ainda não teve semana passada. Era pra ter ido ao ar na semana passada, mas ficou pra essa, mas ainda dá pra aproveitar o clima do Capitão América Guerra Civil pra falar do Soldado Invernal. E a gente começa com o lançamento. Vamos lá pro primeiro? Vamos lá que tem bastante. A Sombra do Batman 44 com a estreia da série solo do Robin. O Damian, nesse período, o Bruce Wayne tá dado como morto e o Robin tem histórias solos. Esse é o Damian, o filho O filho do Batman. Filho do Tanto Batman. que a revista é Robin, o filho do morcego. Perfeito. Próximo. Academia Gotham, que é um título bem fora do comum, né? Realmente é uma academia, uma escola, que você vai vendo que os personagens têm ligações com alguns heróis e vilões. E futuramente o Damian vai estar no elenco fixo dessa série também. Próximo. Mas ela puxa pro humor? Não. Tem bastante humor, é aquele tom infanto-juvenil, assim, né? Mas é legal. Tem até a tia do Batman que tinha na série do Batman. Sim, ela tá aí. sensacional. Próximo. O almanaque temático da Turma da Mônica com fábulas. Não tem o que falar muito, né? Maurício de Souza produzindo um material sensacional. E aí é reedição, né? Dos clássicos usando esse tema. Próximo. Esse é o meu preferido. Dois. Da Turma da São Mônica, dois, que é são o dois. Almanaque da Turma do Penadinho. Esse já é o número 19. Próximo. A Arlequina, Arlequina. começando série nova, né? Série mensal agora, Bela que ela capa, andava hein? saindo em encadernados. Essa capa é do Libermagem. Tem cara do Do Libermagem e reconta a origem dela, que é bom, né? Porque muita gente ainda tem um pouco de dúvida sobre a origem dela nos 952. Próximo. Constantine Hellblazer, Fantasmas do Passado, é um novo encadernado que começa a nova fase da revista mensal do Constantine nos Estados Unidos, né? Que é um Constantine um pouco mais jovem e tal. Próximo. Chico Moço, é quase o Oi a Onça versão 2016. É verdade. Próximo. Cavaleiro da Lua, número terceiro 3. volume dessa saga que tá sendo elogiada tanto lá quanto aqui, né? Nossa, muito legal. Eu terminei de ler o 2, agora já chegou o 3, perfeito. Próximo. Batman número 43, com a estreia do Tiki, do Coelho, do Comissário Gordon, como um Batman com orelhas de coelho. Isso, usando uma armadura para parecer o Batman. Próximo. Ataque dos Titãs, Antes da Queda, número 5, esse é o prelúdio, né, do mangá. Que, aliás, o filme não veio pro Brasil, né? Estreou o filme lá fora, que nada, né? Calma, de repente alguém traz, ou talvez venha em Foi vídeo. Netflix, vai saber. Netflix está salvando muito a vida de nós fãs, né? Próximo. Astro City, Heróis Locais, que é o volume 5, embora não seja o quinto volume lançado pela Panini, né? Que ela teve algumas vezes que ela foi mais à frente, lançou 8 ou 9, e aí voltou para trás. É um pouco confusa a publicação, mas o material é ótimo. Próximo. As mais belas fábulas. Belas mesmo, né? Ainda mais com uma capa dessas. Belas mesmo. Continua um material sensacional, já não com os mesmos roteiristas. Porque as mais belas é tipo o que era no Sandman, que tinha o Sandman Apresenta, depois teve o Dream. Então as mais belas, cada arca apresentando uma personagem. Tem hora que é a Branca de Neve, tem hora que é a Cinderela, a Mulan. Essa é a Bela, da Bela e a Fera. Próximo.
Injustiça, Deuses Entre Nós. Esse já é o volume 5 já. 5. Tá indo longe. Agora é legal que entra em cena os místicos na história. O Batman já tá quase sem esperança de derrotar o Superman e vai recorrer aos místicos, mais especificamente ao John Constantine, que nem tá no jogo, mas tá aí no gibi. Próximo. Mais John Constantine, Hellblazer Infernal. O Filho do Homem. O Filho do Homem. Mais um volume escrito pelo Garth Ennis, que é uma das fases que o pessoal mais gosta, né? Esse já é o volume 8 dessa fase do Garth Ennis. Ele ficou bastante tempo no título. Eu gosto dele. Eu gosto do Garth Ennis, apesar dos deslizes dele. Quando ele não escreve super-heróis, ele é ótimo. Próximo. Lanterna Negra, Lanterna Verde. Isso porque ele tá de Lanterna Verde. Número 44, começa essa fase renegada que a gente já vê aí pela capa, né? É o Hal Jordan contra a tropa dos Lanternas Verdes, expulso, sem anel, e agora ele usa essa manopla, que se não me engano foi criada pelo Corona, aquele guardião renegado, para ter os poderes de lanterna. Próximo. Liga da Justiça 43, seguindo o arco que é a guerra entre o Darkseid e o Anti-Monitor, que é o arco final da Liga antes da reformulação do Rebirth. Pelo menos encerra aí, né? Não, mas essa fase é boa. Essa fase é boa. Aí, ó, mais uma revista mensal da Liga, né? Liga da Justiça da América, que é escrita pelo Brian Hitch. E desenhada também. Os desenhos hoje em dia dele não são aquele capricho de antigamente. Vamos ver como ele é na escrita. O Esquadrão Suicida Novo Esquadrão Suicida, que é uma formação nova. Tem o Flash Reverso, a Raia Negra, o Exterminador. É uma equipe meio diferente. Mas sabe, isso não pode confundir o possível leitor disso depois do filme? Então, nos Estados Unidos, no Rebirth, eles vão estar com a formação do filme. Ah, ok. Próximo. Espetacular Homem-Aranha 10, que continua o arco Aranha-Verso, que são os homens e mulheres aranha de várias realidades. E como está acontecendo desde o lançamento desse título, né? Ele vem com 2 capas porque ele é lançado em papel jornal e em LWC. É um teste da Panini para ver o mercado, o que o leitor está preferindo. Economizar um pouco por um material mais barato ou se ele prefere pagar mais para ter um negócio bonito? A diferença é R$1,10, se não me engano, de uma revista para outra. Né? A diferença de trabalho nesse tipo de revista é absurda. Eu acho que o papel jornal deixa as cores muito escuras. Para esse trabalho fica ruim. Próximo. Wolverine, número 16, a revista do Wolverine também. Sem Wolverine, né? Ele já está morto nessa fase. E aí é uma luta entre heróis e vilões para ver quem fica com o corpo dele. Tem gente querendo decifrar o fator de cura, embora quando ele morreu ele não tinha mais, mas tudo bem. Qualquer dia tem bastante adamantio ali, né? Sim, vale um dinheirinho. Próximo. Universo DC 43, que é o primeiro encontro do Batman Comissário Gordon com o Superman motoqueiro. O Coelho da Mônica. É muito Coelho da Mônica, Deus me livre. Próximo. Ultimate Marvel 9, com o Miles Morales, o Aranha, agente da S.H.I.E.L.D. Todo mundo em algum momento já quase foi um agente da S.H.I.E.L.D. Próximo. Turma da Mônica Jovem. Isso é a continuação de uma das histórias, né? Já tá no 93, daqui a pouco a gente tem um número 100 aí. Faltam 7, mensal, né? Mais 7 meses. Final do ano a gente vai ter uma grande comemoração aí. Próximo. Superman 41, com uma briga de casal na capa. O John Romita Jr. com uma perna de Superman que a gente não entende de onde tá vindo essa perna, olha bem. Então. Ele tem uma perna solta no desenho, porque não é do Superman isso. Eu fiquei olhando esse desenho para tentar entender, mas eu falei, não, deixa pra lá, vai. Muito estranho. Tá muito esquisito. Próximo. E a outra capa, que essa é a melhor, né? Diga-se de passagem, muito legal. Tem aí o que? O Aranha Escarlate, o Porco-Aranha, o Aranha Ultimate, a Green Aranha, o Aranha Punk, o Superior, tá todo mundo aí. Próximo. Acabou! Então, a gente nem percebe. A gente vai para uma super entrevista com o pessoal da Gibiteca Balão.
né? Depois para as nossas agendas, depois para mais Pra entrevista, quatro, para mais mais... entrevistas. Hoje o programa é longo. Nossa, o programa hoje é sensacional. Acompanhe a entrevista com o pessoal da Gibiteca Balão. Bom, gente, meus convidados de hoje, eu vou começar diferente, porque eles estão nervosos, né? Primeira entrevista, eu tô com o jornalista presente, ele está acostumado a ficar do outro lado da câmera, não na frente. Então eu vou começar servindo uma cerveja, né? Para que eles relaxem. Eu vou começar com uma Shipyard de abóbora. Essa cerveja é simplesmente maravilhosa. E eu quero ver o que eles vão falar da cerveja. Deixa eles descontrair um pouco a cerveja e a gente já vai entrar no nosso assunto, que eles têm um trabalho tão sensacional que eu tô até com receio de ficar elogiando demais e tirar pouca informação deles. Primeiras damas. Obrigada. Olha o cheiro que essa cerveja tem. Também, brilho. A gente já sente fundinho, né, de abóbora. E você vai sentir depois um toquezinho de cravo e canela. Você estava comentando que ela é feita só numa data especial. Né? Ela é uma cerveja sazonal americana. Ela sai... eu fiquei só um pouquinho. Mas tudo bem, eu tomo E o depois. brinde, Um brinde. Aê! Gente, eu tô com o pessoal da Gibiteca Balão, que tem um trabalho sensacional já há 2 anos com o desenvolvimento de história em quadrinhos dentro da Zona Leste de São Paulo, que é uma região carente, principalmente de cultura, né? Todas as regiões de São Paulo são carentes, mas é uma região muito povoada, densamente povoada, e os projetos sociais lá ainda são poucos comparado com a quantidade de coisa que a região precisa. E eles têm um trabalho hércule de fazer o desenvolvimento de cultura, ainda mais uma cultura que muita gente ainda não aceita, que é essa cultura pop, a cultura nerd, que a gente estava discutindo lá fora e realmente é a primeira alavanca, é o primeiro passo para você gostar de ler. Ler história em quadrinhos, que é uma coisa lúdica, é mais fácil de você aprender a gostar de ler. Como história em quadrinhos com uma Mônica, com Tio Patinhas, com qualquer coisa assim, e depois você passar a ser um leitor de livros. E é isso, eu vou deixar de falar, porque, como eu disse, eu vou ficar elogiando demais o trabalho deles, eu não vou deixar eles falarem. Então, por favor, se apresentem e conte um pouquinho dessa história fantástica de vocês três na frente desse projeto da Gibiteca. Pô, legal. Primeiro, né, eu acho que em nome de Deus tem que agradecer o convite, que, poxa, a gente fica muito feliz de poder vir aqui e falar um pouco sobre o nosso trabalho lá com a Gibiteca. Bom, eu sou o Max, Letícia. Eu sou o Luca Henrique. E além dos três, ainda tem mais gente por trás disso, tem outras pessoas, o Fábio, não esqueci ninguém. Tem o Vonner, Tem o Otávio, Miqueias, Bianca também. Bianca, acredito toda a galera que tem lá. O projeto, na verdade, ele começou uns 3 anos atrás, comigo e com o Fábio, que não pôde vir hoje, né? A gente fez uma oficina lá na Coab 2 lá de Itaquera, que era uma oficina de quadrinhos para as crianças, né? A gente dava aula de desenho, eu dava aula de roteiro. E aí quando esse trabalho terminou, eu falei, Fábio, por que a gente não tem um espaço aqui, né? Tipo, a Enfio é um espaço legal, um espaço bacana, mas é um espaço que está muito longe geograficamente daqui de Itaquera. Exatamente. Por que a gente não pode ter um espaço legal de convivência com cultura nerd e tal aqui no nosso bairro, né? Seria tão legal a gente poder valorizar o nosso bairro com uma coisa desse tipo, né? Aí falou, poxa, vamos tentar, porque eu esqueci de falar, mas a gente tinha ganhado um financiamento da Prefeitura de São Paulo, que é um programa que chama VAI, né? Que ele beneficia alguns coletivos da periferia de São Paulo para dar um impulso inicial com a verba para começarem projetos. Falou, pô, Legal isso. muito bom. E vamos fazer. A gente escreveu o projeto, aí nisso eu convidei a Letícia, convidei o Miqueias, e foi assim que começou. Cada um de vocês tem uma especialidade, né? Que a gente estava conversando lá. Você é artista plástico, a Letícia cuida mais da parte de cinema. Sim, eu sou jornalista também, né? E fazia... Companheira de sofrimento. Pois é. Então eu comecei lá mais pegando a parte administrativa e tal. Pro cinema, a gente fez uma oficina, então eu acabei ficando à frente um pouco desse projeto. A gente depois pode comentar, o Luca participou da oficina de cinema.
Mas eu comecei mais com a parte administrativa e de divulgação, fazia banners, cuidava da página no Facebook, essa parte. E você cuida do corpo. Isso, Cuidado. eu junto com o Fábio. Hoje eu estou um pouquinho mais afastado porque faz parte da nossa ideia a gente sempre ter uma liderança diferente, né? Perfeito. Para poder refrescar, né, um pouco. Então hoje o Lucan ele está cuidando um pouco mais disso hoje, mas a gente sempre está lá, está presente e tal. E a gente cuidava da galera lá assim, porque tem muitos jovens e tal, então a gente chamava as pessoas para o evento, fazia contato, então você sabe, né? Dá um trabalho e tal, chamar convidado, chamar palestrante, planejar as oficinas e tal. E os projetos também, eu junto com o Fábio, a gente escreveu e a gente também ajudou o Lucan esse ano para escrever o projeto desse ano também. Que ainda não saiu o resultado, mas a gente torce para que dê certo. E lá vocês são realmente uma biblioteca com todas as atividades que a Enfio tinha. Né? RPG, leitura tem gibi para ler, tem mesa de jogos, tem tudo. Tem tudo. E, César, é legal você perguntar isso, porque eu acho que a grande dúvida nossa quando a gente foi formatar esse projeto era que Que a gente é vai... uma biblioteca? Não o que é, mas que nome que a gente vai dar pra isso, né? Porque não é só quadrinhos, né? Tem outras, a gente faz outras linguagens, a gente tem outras propostas lá dentro, mas aí a gente achou que a biblioteca conseguia embarcar esse universo de uma maneira melhor. Mas sim, como você falou, a gente tem board game, a gente Tem RPG, mangá, as oficinas, né? A gente tentou também, o ano passado fez algumas coisas diferentes, colocar outras artes para interagir com essas artes. A gente tem oficina de teatro para quadrinhos, um tema mais... Sempre buscando abordar essa Puxando parte... a brasa para o quadrinho. Pro quadrinho, pro nerd e tal, pra essa coisa da cultura pop, né? Porque pra gente é muito importante que a cultura pop ela seja entendida como uma cultura rica. Porque Exatamente. Ela é rica Ela é extremamente rica. rica de vários significados, né? De vários signos e tal, e a gente quer abordar um pouco isso, discutir essas coisas também lá, enquanto as pessoas se divertem. Né? Exatamente. E essas oficinas que você está falando, que você falou de oficina de cinema, Letícia, vocês conseguiram apoio? Quer dizer, vocês têm equipamento, vocês têm câmeras, vocês têm tudo para fazer essas oficinas? Porque a gente estava conversando nos bastidores e ele falou que vocês já chegaram a fazer um curta de 5 minutos ou algo parecido, né? Puxando para o cinema trash. E como é que vocês conseguiram esse... É tudo prefeitura, é tudo auxílio de comerciante do lado? Como é que funciona isso? Então, na época, a gente estava sendo financiado pelo VAI, né, que é o Tá. programa da prefeitura, e a gente conseguiu subsídio para pagar um oficineiro, que é um Tá. amigo nosso. Tá, Então, questão de equipamento, câmera, veio dele. tá, O computador que ele usou para editar o filme, tudo era dele. tá. E a gente entrou com o dinheiro para financiar a ida dele até lá, né, o dinheiro que ele gastou de transporte, comida, e fora ensinar pra gente. Né? Legal Bem isso. legal. Realmente bem legal. Na época eu ainda era frequentador da Gibiteca, Balão. Foi de lá que eu comecei a me interagir mais com o pessoal, ficar mais amigo do produtor do filme, conhecer o pessoal também. E a gente... Eles cataram você de laço e falou, daqui a hora você não sai mais. Exatamente, daí foi... O Luca, a gente gosta de brincar, não sei se a gente já chegou a falar pra vocês, porque a gente tem muito orgulho, sabe? O Luca é um fruto bacana desse trabalho de biblioteca, porque ele começou lá todo tímido, como frequentador mesmo, Do e jeito que ele tá agora, todo tímido. e agora faz parte dos organizadores, sabe? Ele é um dos organizadores e tá à frente da nova geração de biblioteca, lá que a gente chama. Que legal isso. A Então, gente sente muito orgulho de você. eu comecei mesmo como frequentador, tipo, um amigo meu tinha apresentado a Gibiteca Balão pelo Facebook, daí eu, a Gibiteca em Itaquera, sendo que nunca antes eu tinha ouvido falar de uma gibiteca na região da Zona Leste, né? Exato. Na verdade não existe. Não existe, você tem que se locomover até o centro para comprar gibis, para conhecer o pessoal nerd. Daí eu vi essa gibiteca no Facebook, eu achei maravilhoso. Como é que pode ter uma gibiteca? Tem que ir lá conhecer. Daí no final conheci o pessoal, me interagi fiz amizade com o pessoal lá. Vi que o acervo era enorme, tinha bastante coisa, não era uma coisa só, tipo, não era só Marvel e DC que nem... E Mônica, né? Um monte de Mônica, que é o que acaba ficando mais barato de ter, né?
Daí no final, assim, a Gibiteca me abriu muito a mente, assim, porque eu pensava que gibis era só Marvel, DC, que nem eu sempre só fui conhecido só mesmo por ver Homem-Aranha, Wolverine. Daí não, com a Gibiteca, uns 3 anos atrás, eu acho que eu já até melhorei a minha qualidade profissional como desenhista até. E hoje você foi de quadrinho independente. Hoje eu sou mais centrado no universo independente mesmo, dando mais apoio pro pessoal que tá sempre lá, tipo, não tem tanto apoio, a gente tá lá também sempre focando em trazer esses artistas pra Gibiteca Balão. Espetáculo. E o trabalho de vocês lá, com essas oficinas, elas são pontuais ou elas têm uma programação? Vocês conseguem uma programação anual, alguma coisa ou tem que toda hora estar entrando dentro de um projeto para arrecadar recurso, para continuar o projeto da Gibiteca? Isso, existem 2 momentos, né, a Gibiteca. Ela consegue andar sozinha sem que algumas coisas elas conseguem andar sozinhas sem que tenha necessidade da verba, como por exemplo o RPG, que é uma coisa que tem um gasto, né, pequeno, board game, essas coisas. As oficinas, elas dependem um pouco mais dessa verba pública, porque... Vocês estão tendo dificuldade para conseguir essa verba ou tá tranquilo? Não, por enquanto a gente está com um projeto, né, correndo agora com o Vai, provavelmente deve sair em abril o resultado, e aí tem que esperar para ver, né? E aí também a gente corre atrás de outros editais e tal, mas de uma forma ou de outra a Gibiteca ela permanece como um trabalho voluntário nosso, né? Uma entrega nossa. Bom, já que vocês já tomaram essa, eu vou abrir mais uma. Ó, essa daqui é uma de Blueberry Selvagem. Essa cerveja é outra cerveja extremamente aromática, né? Que eu tô vendo que ele ainda tá nervoso, né? Então vamos deixar ele um pouco mais tranquilo. Não é certo o que eu vou fazer, mas o certo era trocar os copos e tudo, mas, né? A gente releva. Vocês vão perdoar o meu... Mas então, a gente consegue mesmo sem esses editais conseguir levar o espaço adiante, sim. Que nem agora o Lucas está à frente de um projeto chamado Rabisca GB, ele vai poder explicar melhor, que é levar as pessoas para poder desenhar. Pode contar um pouco. Exatamente. Tipo, eu como artista plástico mesmo sei como é que é difícil o pessoal, principalmente da Zona Leste, divulgar seu trabalho. Não tem tantas oportunidades para você fazer uma exposição de um trabalho que você faz autoral. E o Rabisca GB é justamente trazer o pessoal da região de Itaquera, que faz arte, que faz fanzines, e fazer o pessoal divulgar isso e levar para frente. Tipo, a gente vai dar o apoio para o pessoal que quiser divulgar com a gente, e a gente vai estar ajudando ele até para conhecer a Gibiteca. E deixa eu pegar mais um. Falei que tava nervoso? Eu falei. Vocês já pensaram em trabalhar com o apoio do próprio bairro, quer dizer, o comerciante do bairro, vocês irem atrás de empresas que estão dentro do bairro, bater na porta e falar assim, então, a gente está com um projeto assim, assado, e não dá para vocês entrar com o cozido? Sim, a gente até, desculpa, não, pode falar. Interromper, que eu me lembrei agora do Magic. No Magic a gente fez campeonatos de Magic durante um ano, no ano passado, e foi em parceria com a Bazar Magic, que é uma loja do Tatuapé, né? Não, Guilhermina. Do Guilhermina, ali na Zona Leste também. E eles vendiam a um preço mais barato, os boosters, e participavam também desse campeonato e chamavam público pra gente. E por incrível que pareça é algo meio específico, mas chamava Não, mas eu tô falando lá. assim, de empresa, bater numa, sei lá, uma loja que vende carro. E foram os caras e falaram assim, olha, vocês são aqui da Zona Leste, a gente é da Zona Leste, a gente tem um projeto cultural aqui, não tem como, né? A grande dificuldade de você fazer isso, eu acho que a gente foi até atrás, é explicar o que é. Porque é fácil você chegar. Acreditar, né? Porque é fácil você chegar na pessoa e falar assim, não, olha, eu tenho ali, vai ter aula de capoeira e tal. Então é fácil você explicar isso pro cara e saber e ele entender. Quando você chega, você explica, é uma Gibiteca, mas como assim? Porque é engraçado, mas pra gente que é do meio de quadrinhos e tal, assim, quando a gente tava conversando, é fácil entender o conceito de Gibiteca. A gente fala de Gibiteca, a gente sabe que é uma biblioteca de gibis.
Mas depois que a gente começou a trabalhar, até uma brincadeira A gente viu que nossa, não a é gente claro, viu que sim. não é um conceito tão claro para as pessoas. Tá. Muita gente acha que a gente vende, é bom ter deixar claro, tudo é de graça, tudo disponível lá, para o público poder usar. E não levar, entendam. É. É pra Isso só é ler lá. importante. Os quadrinhos podem ser levados emprestados, mas precisa devolver depois. Então, esses conceitos eles são difíceis. RPG é atividade muito bacana, mas ao Mas mesmo você é aquele que arruma coluna? e Já muitas chegou vezes lá, pessoas. então, e muitas vezes causa muita confusão e Tá. até algumas vezes confusões até perigosas, né? Como o RPG já foi criado de uma forma erroneamente Sim. a respeito do jogo. Sim. E aí também faz parte do nosso trabalho desmistificar esse tipo de coisa lá, mostrar que é uma atividade saudável, que abarca todo tipo de pessoa, jovem, criança, adolescentes principalmente, né? Uhum. Que pode ter todo mundo. Então às vezes é muito complicado explicar, mas a gente já vai atrás e tal. Infelizmente por enquanto ainda Não conseguiu nada positivo, tá? E Nada outro positivo. empecilho que tem também é porque a gente está num lugar de espaço público, né? A gente, estando num espaço público financiado pelo VAI, na época, né? A gente não pode cobrar, tem esse empecilho da gente não poder tirar dinheiro disso. Não, eu entendo, mas assim, a participação da própria comunidade no desenvolvimento desses projetos que vocês têm, óbvio que esses projetos são projetos que custam, né? Uma oficina de cinema, uma oficina de teatro, você vai ter que arrumar um profissional para fazer isso, esse profissional pode fazer a primeira vez na brodagem, na segunda, mas na terceira não, porque ele vive disso. Né? Você vai chamar um desenhista para fazer uma oficina. A primeira vez tudo bem, ele faz de graça porque é uma gibiteca, é um espaço público legal. Na segunda, ele vai se deslocar, não sei de onde que ele está vindo. Ele pode estar vindo da esquina, mas ele vai se deslocar, ele vai ter todo um trabalho, vai ter que preparar uma aula, vai ter que preparar todo um projeto. Sim. Né? É o trabalho dele, ele precisa ser remunerado por isso. Sim. Né? E sempre foi uma preocupação nossa, viu, César? Dentro do VAI, tentar chegar, assim, óbvio, verba não é uma verba larga, mas tipo, muito grande, mas é uma verba que dá para trabalhar de, na medida do possível, sempre remunerar quem estivesse participando com a gente. Ou jogar limpo e dizer, olha, não, a verba não é muito grande, tem isso, ou não tem nada, e o cara ter o direito de recusar, a gente não vai ficar chateado com Tá. isso. Como já aconteceu, tipo, ó, a gente não tem muita verba, a gente pode trabalhar desse jeito, o cara fala que não. A gente respeita essa posição também, porque a gente, como você mesmo falou, a gente sabe que é o trabalho Que das ficar pessoas, dependendo do né? poder público, você sabe que toda vez que muda a administração pública, muda todos os projetos que eram sustentados por a administração, entra o outro, ele simplesmente não existe, ele ignora, aí ele começa com os projetos dele, e aí tudo aquele trabalho que você teve vai por água abaixo. Pois é, o VAI, ele tem um lance muito legal, porque o VAI ele vem desde outras administrações, a gente teve algumas administrações de prefeituras diferentes, e ele é um programa que tem permanecido, porque é um programa que dá muito resultado, né? Nesse sentido. Não, só para falar desse negócio de troca de administração, o VAI ele tem uma permanência legal, assim como o PROAC, por exemplo, ele tem uma... O PROAC, como é do governo, o governo já Sim, mesmo governo há um tempo, mas a prefeitura tem mudanças e tem continuado bem. Mas óbvio, a gente sempre está de olho em outras formas de conseguir manter o projeto vivo, sem que precise necessariamente de verba do poder público. Mas eu acho que o foco todos da Gibiteca é que a gente cobra sempre do poder público, porque é a obrigação deles Exato, colocar a verdade. cultura nesses espaços, sim. É verdade. E parte do nosso... a Gibiteca também é um projeto de cidadania nosso, né? De levar a cultura e a arte para o pessoal da nossa comunidade lá na periferia de São Paulo, porque a gente sabe que a periferia, como você viu no programa, é muito carente dessas coisas, né? E quem dera, nosso sonho era que tivesse a Gibiteca Balão e... Não pensa, é que a gente fala na periferia de São Paulo como sendo realmente carente, né? Mas São Paulo é carente de um modo geral. Sim. Né? Se você for olhar, você falou da Gibiteca em Fio, a Gibiteca em Fio hoje praticamente não existe mais. Ela está enfiada dentro da biblioteca, no centro cultural, onde não existe mais uma pessoa que entenda de quadrinhos para te dar uma orientação. Você tem bibliotecárias lá que sabem onde está o quadrinho, mas você pergunta, niente, né? Sim. Não sabe te responder absolutamente nada. Então, esse tipo de iniciativa tinha que ser espalhado pela cidade toda. Sim. Né? Vocês estão de muito parabéns por essa iniciativa de ter criado isso. E pelo que eu estou vendo, vocês estão carregando isso nas costas. Sim. Né? Tudo bem, está tendo um apoio aqui, mas vocês estão carregando isso nas costas. Sim.
Porque a gente acredita muito no poder transformador dessas coisas. Sensacional. A gente vê cada vez mais que é a própria população que Sim. faz a coisa andar. Sim. A gente acredita muito no... Eu falo por mim, mas eu acho que todos acreditam nisso, no poder transformador dessa cultura, né? Dos quadrinhos, da onde ela pode levar... A gente estava conversando, né, lá fora, e é uma frase que eu repito bastante, mas que eu acho que é importante, que o Stan Lee se não fosse Stan Lee, eu nunca teria lido Dostoiévski. Exatamente. Então, tipo... Exatamente. Então tudo é um início, né? E eu acho que poder proporcionar para as pessoas esse contato com isso, porque às vezes a pessoa até gosta, só que ela não tem contato, ela está muito longe. Então a gente poder aproximar essas pessoas, às vezes a pessoa se sente isolada, sabe? Verdade. E você tem um espaço onde você tem um encontro entre as pessoas que gostam da mesma coisa, é muito interessante. E óbvio, a gente tem internet hoje que aproxima as E pessoas. fora que você traz, né? Mas Um amigo que puxa e não... Exato. E você tem um espaço físico, isso é importante, olho no olho, você poder brincar, quem é mais forte, é o Superman ou o Hulk. Isso é legal, a gente já teve várias discussões desse tipo lá, e eu acho isso legal. E eu acho que também é legal, por exemplo, a história do Lucan é maravilhosa, ele ter ido lá e tal, e você pode ver, hoje ele está trabalhando junto com a gente, já é um fruto disso. Então se a gente conseguiu, de certa forma, estar sendo exagerado, mas transformar a vida de uma pessoa, de um jovem que poderia estar fazendo qualquer outra coisa lá, por falta de opção, já é um resultado positivo pra gente, sim. Perfeito. Gente, agora eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais, mas vocês vão acompanhar aqui, o HQCIA vai fazer todo o possível para divulgar tudo que essa Gibiteca Fantástica está fazendo, todos os eventos, oficinas, tudo que eles fizerem, acompanhem a gente aqui que a gente vai mostrar para vocês. Eu quero ser um parceiro deles, né, dentro daquilo que o HQCIA pode fazer, que é divulgar. Então a gente vai divulgar todo o trabalho deles, e você que é daí da região, ou você que quer conhecer, você que tem carente de um lugar onde você pode sentar e fazer amigos, ler o gibi gostoso, com gente legal, tá lá o espaço. Endereço pra gente, site, Facebook, tudo que vocês puderem. Então, pessoal, a gente tem uma página no Facebook chamada Gibiteca Balão. Procure a gente lá, curte, acompanha todas as postagens, põe o preferencial de postagem, senão vocês não vão ver o que a gente coloca, né? Isso acontece no Facebook. Sim. E lá é nosso principal meio de comunicação com vocês. Vocês podem também escrever para gibitecabalão@gmail.com.br ou até mesmo ligar, né? O WhatsApp, qual que é o número que você tem? Pode ser no 9-8019-3593. Pode falar comigo, né? Vai falar direto comigo. Tá. A gente está Qual que é o Max? na rua Antônio Carlos de Oliveira Antônio- César, número 97. 97 e fica a 15 minutos se você for andando da estação Corinthians Itaquera, né, a linha vermelha. Se você for pegar um ônibus ali no terminal, dá 5 minutos de trajeto. Então é muito fácil, assim, apesar de ser o extremo leste. Mas é fácil de longe, chegar. É fácil de chegar. Se você curte, desculpa, Lucas, se você curte cinema, você curte história em quadrinhos, RPG. mangá, RPG, board game, pode ir pra lá. E se você também é artista, quer apresentar alguma coisa lá, quer fazer alguma oficina, vem, a gente quer você. Vem fazer fanzines com a Gibiteca Balão. É isso aí. Esse isso aí. é o nosso recado. Bom, gente, fiquem com a nossa agenda e a gente tem muito mais por aí. Fala galera, está no ar com vocês a agenda do HQ e Companhia. Sábado agora, dia 7 de maio, a partir das 18h30, a loja Comic House receberá os quadrinistas Luísa de Souza e Daniel Esteves, que farão sessão de autógrafos de suas obras. Luísa estará lançando contos rabiscados para corações maltrapilhos, enquanto Daniel autografará obras como Por Mais Um Dia com Zapata. A Comic House fica na Avenida Nego 255, em Tambaú, João Pessoa. Não percam! Fala galera, e o HQ e Companhia, como sempre, imperdível. Estamos com um convidado super bacana, super genial, o Otávio Cariello, que vai falar um pouquinho do seu trabalho pra gente. Ó, não perca, hein, ó. Senta aí. Então, agora deixa eu falar aqui. É o seguinte, Otávio Cariello é uma das pessoas que mais me ensinou quadrinhos. A gente frequentava a mesma loja de um amigo em comum, né, do grande Joel. Se o Joel estiver assistindo a gente aí, um grande abraço. Eu nunca mais ouvi falar dele. Você tem notícia do Joel? Não tenho, infelizmente. E assim, eu era um fã de quadrinhos, eu lia lá, mas eu era limitado. Eu lia umas coisinhas muito comuns, eu lia os super-heróis e tal. Conhecendo o Cariello,
E o UAU, eles me abriram a cabeça para muita coisa diferente. Né? Ó, lê isso aqui, lê isso aqui. E desde que eu comecei com o programa, lá em 2006, que eu tenho chamado o Cariello para vir ao programa. E ele nunca topou. Nunca. O programa fazia 10 anos e eu sempre enchendo o saco. Até que eu falei, bom, tudo bem, com respeito, ele não gosta de dar entrevista, legal. Até que um dia, né, tô sentado no meu computador, pum, aparece uma mensagem inbox no meu Facebook. Ó, agora eu quero ir ao programa. Eu quase caí da cadeira, tive um infarto, assim, era uma mensagem do Cariello falando que ele queria vir ao programa. Fiquei extremamente feliz, porque ele é uma pessoa que tem 35 anos de carreira, produziu para o mercado americano, é professor de roteiro. Você chegou a dar aula de desenho também? Sim. Sim, eu vou começar a rasgar seda, e vou rasgar seda, e a gente vai ficar meia hora aqui só de rasgação de seda. Não, por uma questão de respeito, né? É um artista que eu respeito muito. Como eu disse, me ensinou bastante coisa, abriu minha cabeça para ler outras coisas de quadrinhos. E hoje ele está aqui para falar do trabalho dele. Eu vou até abrir uma cerveja para ver se diminui um pouco a minha ansiedade. Né? Uma cerveja belga sensacional. Pronto. Uma Hummer, que eu não sei se é assim que pronuncia, porque o meu francês não é muito bom. Mas depois de tomar assim, alguns copos, a gente já fala a pronúncia certinha. Quando a língua passar a não caber na boca, a gente está falando francês. Né? E o Cariello não bebe, né? Então fazer o quê? Vai ser só a gente. Cariello, você tá com. Esse daqui não é. Esse aqui é teu último trabalho. Na verdade, foi um trabalho que foi o primeiro trabalho que a gente conseguiu financiar através do Catarse. Tá. Eu escrevi o roteiro e o Pietro desenhou. Foi um processo bem bacana, foi muito interessante pensar como as pessoas apoiam essas campanhas. Né? Tá. Foi um trabalho extenuante, mas no final foi muito bacana, foi muito bonito ver como todo mundo participa do processo. Acho que na verdade assim, os primeiros financiadores ficam mandando mensagem para todo mundo para ver se o negócio rola, né? Tá. Isso tem que acontecer, isso tem que acontecer, fica mandando para um bocado de gente. Foi muito bonito. De quadrinho, o último que eu fiz foi o Rei Lear para a editora Nemo. Eu trabalhei como desenhista, né? Eu ilustrei uma adaptação que o Jaws fez para um trabalho para um programa, a obra do Shakespeare. E você começou como desenhista, você começou desenhando para o mercado americano. Na verdade, eu comecei fazendo meus próprios personagens. Sim. Eu desenhava alguns personagens num jornalzinho de Recife, né? Chamava O Rei da Notícia, do Clério Andrade. Foi muito legal, porque aí eu tinha alguns amigos que trabalhavam em rádio, em TV, e o pessoal terminou criando um fã-clube. Que legal! Então meus personagens tinham um fã-clube. Esses personagens, eu pretendo colocar as últimas páginas do meu novo álbum, eu quero colocar uma história em quadrinhos desses personagens. Tá. Voltar, assim, depois de 30 e tantos anos, eu começar a contar um pouquinho o que foi o meu começo, né? Quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a trabalhar dando aula de inglês, dando aula de desenho aqui e acolá, mas eu comecei a minha carreira em São Paulo fazendo o Amigo da Onça, com o João. Nossa, que legal! O João conseguiu os direitos do personagem, né, com a viúva do Péricles, e a gente começou a produzir. Eu fiz várias pranchas, foram 2 anos e meio produzindo o Amigo da Onça. Ganhei um certo holofote. E logo em seguida eu fui convidado para trabalhar para os americanos. Aí sim começa a carreira internacional. Né? Tá. Através do pessoal do Art Comics, que hoje em dia é a equipe que trabalha com chefia Panini, né? Chefia, na verdade, a Panini é da Itália, é o representante da Panini no Brasil. E o Elcio de Carvalho. Isso. Né? O que você começou fazendo para o mercado americano? Uma série chamada Transfers.
Foi uma adaptação de 2 filmes B, uma coisa assim, meio ficção científica, uma divertida bobagem. O mais curioso é que os caras me mandaram o roteiro, existiu o filme, mas esses filmes não existiam em vídeo. É bom lembrar que é coisa velha, né? Não estou falando de basicamente 28 anos atrás. A gente não tinha a internet como existe hoje. Então os caras me mandaram o roteiro, mas ninguém nunca me mandou nenhuma imagem de referência. Uau! É. Imagina fazer uma coisa que você tá totalmente Você às teve que cegas, criar né? os personagens, Isso. character design e tudo da sua cabeça. Isso. E é muito curioso que as referências visuais, eles mandaram umas fotos muito bonitas, uns frames, né, dos filmes, uns 6 meses depois que o quadrinho já tinha sido publicado. Então é esse tipo de situação que se vivia naquela época. Hoje a gente tem internet, você digita qualquer coisa, você descobre do mundo. Mas naquela época não tinha. Você sabe que você me lembrou uma coisa engraçada. Uma das animações que eu gosto muito, A Princesa e o Cavaleiro, eu não lembro se são 2 ou 3 episódios, talvez até mais, chegaram ao Brasil sem o roteiro, só com áudio em japonês. Não, sem áudio. Ela veio sem áudio e sem o roteiro. Então, assim, os caras não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, porque se ainda tivesse em japonês, achavam alguém lá na Liberdade e traduzia, perfeito. Mas ele veio sem áudio, para você colocar o áudio em português, e sem o roteiro. Os caras assistiram uma meia dúzia de vezes, criaram a história lá e sentou o pau, e foi assim que foi pro ar. Até hoje, são episódios que estão lá. Sim, se você assistiu o original e assistiu o nacional, a história é muito diferente. Acontece. Ainda é muito engraçado, porque assim, fez algum sucesso, era uma editora muito pequenininha, e a gente foi depois pulando para editoras mais importantes. Tá. E eu terminei, cheguei a fazer a adaptação do livro Da Rainha dos Condenados, da Anne Rice. Tá. Material todo pintado, né, assim, tudo a guache, Ecoline. Foram 10 edições. A última não saiu porque a editora faliu antes disso. Puxa. E esses originais eu nunca mais vi, infelizmente. Faz parte da massa falida e não tem como recuperar. Que pena isso, hein? Mas é legal, aí faz parte do trabalho. Não, e eu fico pensando assim, gente, tem do meu lado uma pessoa... Meu, se eu pego um negócio que eu nunca vi, eu não sei, eu acho que eu surtava. E é muito bacana ver o talento de, tipo, o foco de vocês, né? Aquele carinho, não tenho imagem, não tenho referência nenhuma, mas vamos acreditar. Tem que fazer, o negócio vamos fazer, vamos produzir. Eu fiz algumas coisas, eu trabalhei, foi muito interessante. Antes de fazer Reis Canados, eu trabalhei para Malibu. E a gente fez uma série muito legal, que eram adaptações de contos do Lovecraft. Até hoje eu sou muito amigo do roteirista. E a gente está negociando, inclusive, uma possível volta de parceria para lançar para uma editora pequena nos Estados Unidos. Que é coisa que eu tinha prometido que eu não ia fazer, mas é um grande amigo, ele é um grande escritor, e talvez seja interessante. Nessa altura do campeonato, talvez seja bacana. É interessante. E você está com um projeto novo? Estou com um projeto, um artbook. Eu acho mais interessante falar artbook do que falar livro de arte. Acho que livro de arte fica muito pomposo, muito... Tá. Né? E como o livro é bilíngue, né? Então artbook cai muito bem. É um levantamento, na verdade é um grande catálogo, um levantamento de 35 anos de carreira. Tem de tudo. E eu pensei Mas você refez esses trabalhos ou não? Não. Você simplesmente pegou essa coisa lá de 35 anos atrás? Sim, está colocada. Existem alguns remakes, sim. Tem umas refações. Porque o escritor, todo escritor, uma coisa que eu acho que o Manuel Bandeira falava, a gente publica para parar de mexer. Né? Porque aí publicou, não dá para mexer mais. Porque toda vez que você lê, não, peraí, eu vou mexer aqui, não, eu não gostei disso aqui. A nova coleção da Grupo, da Lidia Fagundes Teles, é tudo mexido, não tem nada parecido com o original. O autor pode fazer esse tipo de coisa o tempo inteiro, aliás, vários autores fazem essas coisas. Eu não lembro onde eu vi essa citação de que o texto ele é mutável. A gente deixa descansar um tempo para olhar e justamente mexer. Você acaba
mexendo alguma coisa no Pra você ter ideia, se não fosse possível a ideia de se mexer em coisas, a gente não conheceria, por exemplo, a maioria do trabalho do Shakespeare. Porque tem 2 irmãos ingleses que foram lá, fizeram uma homogeneização, né, diminuíram toda a parte de sexo, que é explícito em todas as obras do Shakespeare, e fizeram as coisas... Hoje em dia, Romeu e Julieta, que é a peça que tem mais putaria, é a peça mais ensinada por escolas infantis no planeta. Que você olha... Sim, mas aí é a uma história da obra obra. original é assim, Então, né? mas aí é que tá. Você tem acesso a essa obra original e é meio difícil, mesmo para quem fala inglês, entender totalmente o que se fazia, porque era um inglês diferente, é muito tempo. Dizem que Mas Shakespeare peraí, é mais agora você confundiu. hard. Porque Romeu e Julieta é vendido como uma história romântica e tal. Eu nunca vi essa putaria toda no Romeu e A Julieta. primeira cena, 2 pessoas estão conversando e eles estão falando em tirar a virgindade das mulheres dos inimigos. A ama da Julieta fala em sexo o tempo inteiro. Ela tem trimeliques. E ela fica se tentando explicar para ela como é que vai ser os desejos sexuais. Romeu e Julieta vão pra cama. Sim. Do Rouxinol. Cotovia, o Rouxinol. Eles estão na cama, acabaram de transar. Sim. Né? Então, Mas é muito poético. não. É muito... Nada poético, sem essa. Né? Assim, esta é uma maneira romântica de olhar para o trabalho do Shakespeare. Tá. Legal? Não tem nada de poético. O que é de poético são os sonetos dele. As peças do Shakespeare têm, em alguns momentos, são extremamente cruas, uma crueza atroz. Então tem... Eu preciso ler de novo com esse olhar. Mas é isso, sabe? A gente tá mal acostumado com a ideia de que existe um original intocável. Isso é bobagem. Isso é uma grande bobagem. No meu caso, no trabalho que eu estou fazendo com Miragem, chama Miragem o nome do projeto, existem alguns remakes especiais para essa edição. Mas tem muita coisa que eu coloquei lá. Foi assim que eu fiz e é assim, tá? Esse é o registro e tá bom. Como tem muita coisa inédita, a gente sempre produz coisas. Sim, Coisa de sim, 1900 sim, e pouco que eu não publiquei em lugar nenhum. Ou, por exemplo, uma capa que eu fiz em 1998 para uma revista que não saiu. Nossa, que bacana. Então vai ter muita coisa inédita. Tem muita coisa inédita. Tem Olha. muita coisa que já foi publicada, vai ter muita coisa Sabe o inédita. que você me fez lembrar, Cariel? Eu organizei um evento em 2000, foi quando eu sofri um acidente de carro, é isso mesmo, foi em 2000. E você fez o cartaz do evento. Você desenhou o cartaz do evento. No shopping, eu tinha feito eu ia fazer um evento no shopping que eu tinha organizado e você fez o cartaz. Eu lembrei de uma coisa muito bizarra, porque quando eu levei o desenho para fazer o cartaz, porque o shopping que ia bancar todo o cartaz, eles barraram. Porque era um quarto de desenhista, você tinha desenhado um quarto desenhista. Um monte de coisa. Aí tinha umas revistas Playboy, tinha um pôster de mulher pelada. Isso. O pessoal do shopping barrou aquilo. Eles barraram o desenho. Aquilo está virando capa de uma outra publicação. Você vê como a cabeça das pessoas é. Não, mas tem umas coisas muito engraçadas. Acontecem essas coisas, né? Quando a gente lançou a escola, né? A original, a Fábrica de Quadrinhos, nós conseguimos fazer umas permutas e a gente tinha espaço para fazer publicidade em algumas revistas de grandes editoras. Numa delas, a gente colocou algumas imagens e uma das imagens era uma estátua da Vitória de Salotrácia, né? Que é uma mulher sem cabeça, sem braço, com um peito de fora. E nós recebemos algumas ligações de pais reclamando que aquilo era pornografia. Ai, gente, eu não me conformo quando eu escuto e quando eu vejo esse tipo de coisa. Não, mas isso acontece o tempo inteiro. É muito engraçado. Ainda bem que está no Brasil, porque se fosse nos Estados Unidos a coisa seria muito, muito pior. Lá você pode fazer... Quando eu estava fazendo a Rainha dos Condenados, por exemplo, a Faye Pirosset, que era a roteirista, que adaptou o trabalho, ela fez um trabalho bem bacana. Ela, num determinado momento, uma das personagens tem que ter a língua cortada por um soldado da rainha. E ela fala assim, cuidado, faça isso, tente fazer isso de maneira não muito explícita, mas tem que ser close, no cara cortando a língua. Eu esqueci a ideia de, não posso fazer explícito. E aí eu coloquei uma faca cortando a língua e saindo sangue.
Eles me mandaram uma carta toda educada dizendo que vamos deixar passar dessa vez, que o trabalho tá Gente, mas como é que você faz uma cena de close de uma língua sendo cortada sem uma língua Mas são sendo essas cortada? maluquices. Eu trabalhei com o Marv Wolfman, e é muito engraçado assim, que ele escreve muito bem, mas em determinados momentos ele perde a noção do que é possível colocar dentro de um quadro. E aí o artista tem que ficar lá fazendo, né, malabarismo para colocar. Mas aí tem essa coisa, de vez em quando, o Marv fez uma dessa comigo com um quadro específico. Depois do resto ficou muito legal. Mas eu já vi com alguns roteiristas que me pedem coisa do tipo: a gente tem que ver o Superman salvando alguém no edifício, tem fogo saindo da janela, e na rua nós estamos vendo as pessoas com caras assustadas. Coloca a expressão do Superman como se estivesse tranquilo. Amigo, se tem alguém na rua e você coloca no mesmo quadro, gente na rua, no alto do edifício, o Superman, você não vai ver a cara dele. Exatamente. Mas então, alguns roteiristas fazem essa brincadeira de assim, não tem uma ideia muito clara acerca do que pode ser colocado em termos de imagem, simultaneamente. Faz um outro quadro, coloca o Superman com a carinha dele salvando a figura. Faz outro quadro com o pessoal na rua dizendo não sei o que. E aí é esse papel que a gente tem, quando a gente trabalha com o roteiro de outras pessoas, de tentar adequar, né, a sequência para que a história seja bem contada. E nesse aspecto, o artista é muito importante. No Brasil, infelizmente, assim, tem muita coisa ainda para acontecer para que o desenhista, o ilustrador, seja considerado tão bom quanto quem escreveu a coisa. No mercado de quadrinhos, o artista parece mais importante. O que é um absurdo, porque o roteirista também é muito bom. Sim. Mas no mercado de livro ilustrado, o autor, às vezes você não sabe nem quem é o ilustrador. É Exatamente. verdade. É verdade. Tem um bocado de brincadeira para ser feito para aqui, para lá. Como eu trabalhei com tudo, eu escrevo, eu desenho, já editei, então você fica pensando, seria importante colocar, né? Nesse livro no Portais, por exemplo, eu coloquei o nome do Pedro I. E aí muita gente pensa que eu desenhei, que o Pedro escreveu e eu desenhei. Não, abra o livrinho, tá lá, assim. Roteiro, Otávio Cariello, desenho, Pedro Antonioni. Gente, não acabou. Realmente não acabou. A conversa vai mais um pouquinho. A gente vai mostrar uma das nossas agendas, mas a gente volta para continuar conversando com o Cariello, tá bom? Fique aí. Continuando com a agenda da HQ Companhia, o canal Megapix exibe no dia 11 o especial Robôs. Começando com a animação Wall-E às 17h30, a partir das 19h20 a vez de Homem de Ferro e às 21h45 vai ao ar Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. Não percam! Bem-vindos a mais uma adaptação, já em clima de Capitão América Guerra Civil, que já está nos cinemas. Então o assunto de hoje é um personagem muito importante, não só nesse, como nos últimos 2 filmes do Capitão, o Soldado Invernal. O personagem surgiu juntamente ao Capitão América nos quadrinhos em 1941. Ele era o parceiro mirim do herói. Ele era o mascote na tropa onde o Steve Rogers servia e acabou descobrindo a identidade secreta dele e virou parceiro como Bucky Barnes. Parceiros mirins eram um costume nos quadrinhos da época. Entretanto, eram mais comuns nos gibis da DC. Tudo começou com o Robin, o parceiro do Batman, e no uniforme do Bucky a gente já nota como ele é influenciado. A máscara dominó, mesmo o designer tirando a capa, é bem parecido. Nos filmes, o relacionamento entre Bucky e Steve Rogers é um pouco diferente. O Bucky é um soldado mesmo, não apenas a mascote, e ele vai para a guerra antes do Steve. Na verdade, ele é o machão da história, enquanto o Steve ainda não tinha se tornado Capitão América. Mesmo com bastante mudanças,
A adaptação do Soldado Invernal para os cinemas é um bom exemplo de como se manter fiel à essência do personagem. Até mesmo a suposta morte dele em Capitão América, o Primeiro Vingador, é diferente, mas mantém os principais elementos. Nos gibis, a morte do Bucky aconteceu quando ele e o Capitão tentavam deter um foguete lançado pelo primeiro Barão Zemo. Bucky cai no mar e morre, enquanto o Capitão América também cai juntamente do foguete e é congelado. É a origem do pulo de anos sem o Capitão é essa nos quadrinhos. No cinema, ele ficou congelado quando deteu um ataque da Hydra e do Caveira Vermelha, e o Bucky, antes disso, cai para a morte quando ataca um trem onde estava a bordo Arnim Zola, braço direito do Caveira Vermelha. Uma coisa que perde bastante de seu impacto nos cinemas é o tempo em que o Bucky fica morto. Nos gibis foram décadas e mais décadas até que ele ressuscitasse como Soldado Invernal, coisa que foi feita pelo roteirista Ed Brubaker já nos anos 2000. Já no cinema, isso acontece de um filme para o outro, então a gente não vê aquela angústia, o sofrimento que o Capitão passou por tanto tempo nos quadrinhos. Tanto nas HQs quanto nas telonas, a gente descobre que o Bucky, na verdade, nunca morreu. Ele foi encontrado nos quadrinhos pelos soviéticos e sem memória, perdeu um braço, então eles transformaram ele num super soldado, lhe dando um braço biônico e mantendo congelado. E ele só era descongelado quando ele tinha alguma missão, quando ele precisava matar alguém. Isso explica porque ele ainda é moço tantos anos depois. Já nos cinemas, no primeiro filme do Capitão, a gente já vê o Bucky passando por experiências feitas pelo Arnim Zola. E isso só faz sentido no segundo filme, quando a gente descobre que ele foi transformado no Soldado Invernal pelo Arnim e pela Hydra. Então ele é o assassino que a Hydra usa para fazer todo o serviço sujo por décadas, até que ele reencontra Steve Rogers e começa a recobrar sua memória. Nos quadrinhos, a história é parecida. Como eu disse antes, ele trabalha para os soviéticos e em dado momento, quando a história começa já no presente, ele está sendo usado como um peão pelo Caveira Vermelha, que nesse período abrigava o corpo de um agente russo, que tinha acesso a todo o projeto do Soldado Invernal. E é nesse ponto que o gibi e cinema diferenciam mais. Tanto a suposta ressurreição, vamos dizer, a sobrevivência do Bucky durante a Segunda Guerra, quanto o modo como ele se liberta da lavagem cerebral que ele sofreu pelos soviéticos, tem a ver com o cubo cósmico. O cubo é um objeto de infinito poder que foi muitas vezes usado pelo Caveira Vermelha. Neste caso, em mais de uma ocasião, o Capitão usou praticamente remodelando a realidade. E esse é o poder do cubo, ele faz o que você quiser. Então fica subentendido que o Capitão, por desejar que o Bucky sobrevivesse, garante a sobrevivência dele até ele ser achado pelos soviéticos. Já no presente, é graças à força de vontade do Capitão com o cubo que o Bucky recobra sua memória. Desde então, nos quadrinhos, o Bucky tenta remediar o que ele fez como Soldado Invernal. Inclusive, por um período em que o Capitão América é dado como morto, o Bucky se torna um novo Capitão América. Não durou muito, é claro, né? Como sempre acontece com os super-heróis principais nos quadrinhos, a substituição é por pouco tempo. Resta saber agora qual será a trajetória do Soldado Invernal em Capitão América Guerra Civil e em diante nos filmes da Marvel. Espero que tenham gostado e espero também suas sugestões no nosso e-mail, que é programa@hqcia.com, ou no nosso Facebook, facebook.com/programa-hqcia. Até o próximo adaptação.
Bom, Cariello, a gente conversou desse novo projeto seu e no final das contas a gente desviou um pouquinho e acabou falando até pouco disso. Esse projeto de 35 anos de resgate de todo o teu material vai ser um álbum grande, qual tamanho, capa dura, você está no Catarse, você está... Então, é um projeto que está no Catarse para ver se a gente consegue captar um financiamento para fazer a coisa acontecer. Vai ser um álbum de 64 páginas, formato 21/28. Se a gente alcançar a meta, ele sai normal, bacaninha, com capa mole. Se a gente passar da meta estendida, né, então ele pode sair com capa dura. O projeto todo foi pensado para colocar assim, com páginas duplas. Então, a cada página dupla, eu uso uma fonte diferente. Tá. Porque eu também faço fonte, então eu fico construindo fontes especiais. Então, a cada página, 2 páginas, você tem os textos são colocados numa fonte diferente. Quem financiar o projeto vai ganhar o PDF. E no PDF eu tenho algumas coisas especiais. São as páginas finais em que eu tenho as famílias das fontes todas colocadas com textos especiais, todos os caracteres que a fonte possui. E também vou fazer uma brincadeira. Já que eu tenho alguns quadrinhos que foram publicados dentro em português e alguns que foram publicados em inglês, eu quero colocar uma adendo no PDF com a tradução. A tradução em português do que foi publicado em inglês e a tradução em inglês do que foi publicado em português. Né? Então, tem algumas... É meio difícil conseguir colocar 35 anos em 64 páginas. Seria impossível colocar 35 anos em 1000 páginas. Impossível. Teria que publicar tudo para lá. Então, o difícil foi escolher, deixar o que fica de fora. Nossa Senhora. Né? É meio complicado, esse tipo de edição é desumana, mas eu estou trabalhando neste álbum já desde setembro. Então ele agora está ficando pronto, faltam essas páginas finais com esses personagens lá do começo, os mesmos personagens que eu publiquei, e a entrada. A gente sempre deixa a introdução para o último, né? É um trabalho quase científico, você faz o corpo do negócio, sim. Quando acaba tudo você faz assim, vou introduzir, agora eu vou falar o que significa isso. Tem um bocado de coisa que a gente não percebe, e como o envolvimento que eu tenho é muito, muito íntimo com todo esse trabalho, né, de vez em quando escapa algumas coisas. Então, está na hora agora de mandar para as pessoas fazerem uma análise mais fria, né, menos pessoal. E você está contando com alguém ou você está fazendo tudo sozinho? Porque nessa hora é aquilo que você falou, né? Você vai ter que mostrar para alguém, para alguém falar assim, não, isso aqui para mim não ficou legal. Depois de tantos anos trabalhando, né, pensar que você pode fazer alguma coisa sozinho é uma grande bobagem. A gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa de gente, a gente precisa de colaboradores, precisa de gente dando mão em várias etapas do trabalho. Eu tenho uma pequena empresa fazendo assessoria de imprensa para mim, a Outcorp. Estou com vários amigos, vários colegas que estão escrevendo uns textinhos pequenininhos que eu vou colocar na última capa. Eu espero que alguém fale mal de mim. Seria legal, né? Colocar assim, Otávio Cariello é um imbecil, olha que legal. Sinceramente. Mas então, eu não conheço ninguém. Peraí. Eu fiz alguns desafetos nesses 35 anos, não é possível, tem. Mas os meus amigos não vão fazer, eu acho que não vão fazer. Então a gente depende das pessoas, a gente depende de gente, né, ajudando para tudo quanto é lado. É um trabalho extremamente pessoal. Eu produzi tudo, mas também sou designer, né, então eu produzi tudo, eu montei tudo. Mas a gente precisa do olhar do outro. Eu não estou fazendo isso para mim, eu estou fazendo para os outros. E a gente precisa que tenha pelo menos algumas pessoas que digam assim, tá errado isso aqui tá fora do lugar, você tá louco, isso não combina com isso, essa cor tá horrível. Né? É sempre interessante você ter alguém que te aponte caminhos possíveis. Esse negócio que mocidade independente, eu não sou nem mocidade, independente... É aquela coisa, querendo ou não, o olhar do outro é essencial. Não pode ser primordial, né? Mas é essencial. É essencial. A gente não... A ideia que a gente tem da gente mesmo também depende do outro, né?
muito. Eu não ligo para o que as pessoas pensam de mim. Isso é legal quando você está vivendo no seu dia a dia e realmente você tem que ser verdadeiro e honesto para aquilo que você é. Mas a gente continua vestindo roupinha. A gente continua sendo simpático. A gente continua pensando que o outro... Para viver em sociedade precisa disso. Pois é. Não, que coisa chata que seria viver sozinho. Exatamente. Né? A gente precisa de gente. E é legal ter a vida, né, envolvida com gente. E eu gosto muito. Eu sou apaixonado pelo contato com gente diferente. Eu gosto, inclusive, de alguns grandes inimigos. Eu admiro muito algumas pessoas que são inimigas ferrenhas. Né? Admiro muito essas pessoas, porque é legal você saber que as coisas, quando as relações são honestas a ponto de dizer assim, não gosto de você. Né? É legal isso. Né? Enquanto a gente estiver jogando aqui né, as regras ficam claras, então fica fácil de lidar com tudo isso. Né? Eu gosto de umas pessoas, inclusive, assim, meio... que me dão umas patadas. Até gosto. Não sou nada masoquista. Sim. Nada. Me gosto muito. É um feedback que você usa como positivo. Porque É nem legal. sempre todo feedback positivo te faz bem. E quem trabalha com arte, a gente tem que começar a entender que não dá para você usar como substrato somente aquilo que é bacana. A gente tem que entrar em contato com várias coisas. Assim, é legal você começar a pensar assim, olha, tal coisa eu vou usar para tal personagem. Tal elemento aqui podia ser usado como base para a criação de tal bandido. É legal isso. Cariello, deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao teu tempo. 35 anos de carreira, você trabalhou em Recife, depois você começou a produzir para o mercado americano. Você tem um hiato grande, né, de produção, que você se dedicou... De quadrinho? Na verdade, o hiato não existe. Existe uma dedicação a coisas diferentes dentro do universo dos quadrinhos. Depois que a gente criou a escola, hoje em dia que é a Quanta Academia de Artes, eu não sou mais sócio, eu sou só um funcionário do meu ex-sócio, mas continuo um grande amigo, um grande companheiro de estrada, que é o Marcelo Campos. O se dedicar a dar aula é um negócio que absorve um bocado. Sim. Muito. E agora eu passei a me dedicar a escrever, né? Então eu escrevo roteiros e tenho feito algumas coisas. É muito engraçado. Existem lados dos quadrinhos que são meio escondidos, né? Do grande público. O grande público está acostumado a ler o que está nas bancas. O mainstream. Então tem muita coisa que a gente faz para empresas, ilustrações que vão fazer parte de campanhas internas de alguma coisa, ou tudo que é institucional não aparece para o grande público, aí parece que é um hiato. E aí quando você começa a escrever ou editar, também parece que você desapareceu. Porque o nome está lá, mas tem gente que não sabe. Por exemplo, que eu fiz Mamonas Assassinas, que eu fiz capa pro Supla, que eu trabalhei com os Titãs, a gente fez videoclipe pros Titãs. Tem um bocado de gente que não sabe que eu tenho... Tiazinha. A gente fez Tiazinha, eu tenho 2 romances publicados, eu já editei livros de contos, eu estou envolvido com um bocado de outros fazeres que aparentemente me afastaram do mundo dos quadrinhos, mas pelo menos eu dei aula e eu venho fazendo parte do processo de desenvolvimento de muitos artistas que estão ativos hoje no mercado. Verdade. Renato Guedes, por exemplo, foi meu aluno. Não é assim, fui sócio do Roger Cruz, eu fui agente do Roger Cruz. Sacou? Sim. Coisa esquisita. Eu agenciei o Roger Cruz com os americanos. Era uma relação que eu não quero mais nunca. Adoro o Roger. Oi, Roger. Mas é difícil você trabalhar com um artista que tem uma visão completamente diferente do que é fazer. E tem o outro lado lá, que é o lado mercantilista. Você tem um editor que a arte tem que estar pronta no dia X para colocar na banca. São duas coisas diferentes. E eu sou um artista, né? Ainda ficando nesse meio. Como administrador de empresas, eu tive 2 empresas. Como administrador de empresas, eu me provei ser um artista razoável. A paixão de artista
se sobressai? Fala, Maior. A gente termina acreditando que o objetivo, essa filosofia, né, bonita por trás, segura tudo. A gente precisa ter um administrador, precisa ter alguém que está cobrando. Se o aluno não pagou, vai lá em cima e cobra o dinheiro. Porque se depender de mim, então, cair. Ela nem só de amor vive o homem. Verdade. Bom, gente, infelizmente nossa conversa chegou ao final, mas ele vai dar todo o serviço assim, tá? Onde encontrar, como participar do projeto dele, por favor. Então, vamos lá. Miragem é um artbook dos 35 anos de minha carreira. Você pode achar assim, www.catarse.me/miragem. Existe a página no Facebook/miragem. E você pode ter acesso a todos os dados. Tem inclusive uma página da internet falando sobre quem eu sou. E você pode encontrar um bocado dos meus trabalhos distribuídos pela internet. Entra lá no Catarse. Se você gostar, financia. Se você não gostar, manda para um inimigo. Mas divulgue. Mas divulgue. Mas divulgue. Tá bom? E quais são os prêmios? Quais são as recompensas? Eita, não sei de qual não. Mas Não, basicamente assim, se você pagar R$10, você vai receber o PDF. Se você pagar R$30, você pega o livro na minha mão. Tem que vir buscar comigo. Se você paga 35, recebe o livro em casa. 40, recebe o livro em casa assinadinho. E depois tem um desenhinho, tem mais não sei o que, tem marcadorzinho. Ele fala tudo inho, mas não é nada de inho, não. Viu? Não, eu fico Não é nada de inho. imaginando assim, Não, ele tá desfazendo, mas não tá desfazendo, não. Viu? Não, então tem uns pôsteres. Eu acho que vai ficar bonitinho. É bonitinho, né? Vai ficar bem legal. Gente, então apoiem esse projeto sensacional desse artista de 35 anos de estrada, que tem muita coisa e muito conhecimento. Bom, o HQcia continua, a gente vai para mais uma agenda e o nosso programa continua. Vamos aí. A Livraria Geek recebe agora no dia 12 de maio, a partir das 19 horas, o bate-papo Os Bastidores do Demolidor, sobre o seriado do Herói Cego com o jornalista J. Silvestre e mediação de Edson Rossato. A Livraria Geek fica no Conjunto Nacional, Avenida Paulista, 2073, em São Paulo. Se eu fosse você, não perdia. Bom, gente, depois desse fantástico programa, o que resta? Maratônico. O que resta? Né? Resta você entrar na nossa página no Facebook para saber quem são os convidados da semana que vem, não é isso, Léo? Isso aí. Entra aí, ó, o endereço aí. facebook.com/programa HQcia. Acompanha a gente também no Twitter, no Instagram. No Instagram, @HQcia, Twitter, E fica de olho HQcia. também que nesses próximos dias a gente vai entrar com uma promoção nova na nossa página no Facebook. É verdade. Os nossos convidados da semana que vem... Olha lá, nos... já apontou. Então, Quase. calma. Nossos convidados da semana que vem nos presentearam e nós vamos presentear vocês com isso. Não é? Então, fiquem de olho que semana que vem a gente tem uma promoçãozinha começando. Acompanhe nossa página no Facebook. Primeiro vai para o Facebook, aí você vai ficar sabendo só na sexta-feira aqui. Não é isso? Isso aí. Gente, é hora de dizer tchau. Tchau, bom final de semana. Não esqueçam, se forem beber, não dirijam. Mas se forem beber mesmo, me chamam, tá? Isso aí. É isso? Ou chame-nos. Né? Manda a cerveja, não precisa falar. Até mais, gente.